chegou aqui, ele nasceu em 61, ele nasceu em 1961, no mesmo ano que eu nasci. Ele tem a mesma idade que eu, o Bueno. Ele é apenas um mês mais velho do que eu. Ele nasceu dia 8 de maio, eu nasci dia 8 de junho. E ele entrou na casa aqui, ele tinha 8 anos de idade, foi em 68 que ele entrou aqui na casa. E por causa de uma paralisia cerebral, que nos registros da casa não consta como ele conseguiu isso, como é que ele alcançou, de que maneira causou essa paralisia cerebral. Provavelmente deve ter sido um quadro infeccioso, porque a mãe teve uma gestação tranquila e o parto foi tranquilo também. Foi só nos primeiros meses de vida que ela percebeu que ele tinha o que nós chamamos de um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O meu primeiro contato com o Bueno foi em 2007, apesar de já estar aqui há muitos anos. Ele tinha um objetivo muito claro naquela ocasião, que era pegar alguns textos que ele tinha, que ele tem até hoje, e colocar na internet. Ele queria que de alguma forma o mundo inteiro tivesse conhecimento daquilo que ele sentia, que o mundo inteiro pudesse saber que o deficiente físico, mesmo aquele que não tem mobilidade nenhuma, pode de alguma forma levar algum tipo de ensinamento para o próximo. Então ele virou para mim e falou: cara, é você? Através da prancha de comunicação, ele perguntou primeiro meu nome e logo em seguida ele perguntou se era eu que ia colocar essas poesias dele na internet. E assim a gente fez. A gente trabalhou alguns anos após, colocamos as poesias dele na internet, criamos um blog, né, porque apesar da iniciativa ter sido dele, outros pacientes gostaram da ideia e começaram a produzir textos também. E esses textos foram todos armazenados num site, que é o www.casasandreluiz.org.br/blog. Então as pessoas acessam esses sites, como se fosse um Facebook interno. As pessoas deixam um comentário lá para os pacientes, esses comentários são passados para eles. Então a cada comentário lido era uma vibração enorme, porque para um paciente institucionalizado que jamais pensou, que já de imediato não tem palavra, né, porque ele não fala. Ele nunca imaginou que o texto dele pudesse chegar tão longe. Quando comecei a trabalhar na instituição, José Roberto Bueno já estava aqui na condição de interno. Tive contato limitado com eles, pois na época haviam cerca de 1000 internos na instituição e havia uma prioridade em função dos quadros físicos para aqueles que tinham um potencial maior de desenvolvimento e ganho na condição física, que é o trabalho prioritário para o médico fisiatra. Mas quem trabalha com deficiente mental tem que valorizar onde a gente pode fazer as mudanças nas vidas dessas pessoas que aqui estão. E a questão da inteligência. Ele baixa o queixo, é isso, ele e aí faz assim ele tá ou não. pronto. E Tá. quando dá certo, ele sorri. Aham. Ah, tá. Quando você era menino, você brincava? Você se lembra de quando você era criança, você brincava com a sua mãe? Não? Você brincava de quê? Não, volta. Aonde tá? Aqui ainda? Aqui? Eu não, acho que eu estava lá na porta. Brigar Você brigava. com a sua mãe? Você brigava com quem? Com seus Com irmãos? quem? Seus irmãos? Ah, não, já sei. Me lembrei. Então, você se recorda quando você era pequeno, você brigava com todo mundo aqui nas casas da André Luiz, né? O pessoal da terapia, da unidade, você Agora era muito acertou. revoltado. Aí todo mundo, tá escrito assim no livro. Aí todo mundo falou pra você ficar calmo, pra você poder... Aí só depois que você cresceu um pouco mais, pegou um pouco mais de maturidade, você começou a... Na verdade você era revoltado, né? Você era meio revoltado porque você não entendia por que você tinha nascido dessa forma e tudo mais. É isso, Então aqui mano. você aprendeu que você tinha que ter calma, tinha que ter paciência para aprender a conviver com esse corpo que foi te dado. É isso? Entendeu? E desde então ele vem desenvolvendo e depois de um certo tempo aqui que se descobriu, vamos dizer assim, se percebeu uma capacidade intelectual nele preservada apesar das dificuldades centrais, cerebrais para a coordenação motora, para andar, para se locomover, algumas paralisias, paraplesias que a gente fala, né?
descobriu que ele tinha um intelecto preservado e através de um método alternativo de comunicação, que é o Bliss, ele se comunica, fala com a gente e até pôde expor toda a sua afetividade através da sua criatividade, que é através da poesia, na qual depois nós podemos até ler uma delas que ele mesmo escolheu, que é falar sobre a mãe dele, uma poesia que fala sobre a mãe dele, Minha Mãe Estrela, né? A provável causa disso deve ter sido uma infecção que passa desapercebida na maioria das mães, uma rubéola, algum tipo de citomegalovírus, que na época já era difícil o diagnóstico, passa como se fosse uma gripe qualquer, a mãe sara, melhora, mas isso afeta o sistema nervoso central, que vai ser visto só depois do nascimento, que houve então uma afecção central com repercussões neuropsicomotoras. Cada símbolo desse significa uma palavra e ele prefere usar esse do que usar esses mais. Primeiro porque ele já está acostumado. E o teu vocabulário é mais extenso. Então, né? é um vocabulário mais mais extenso, na A verdade. prancha dele tem cerca de 360 símbolos. É muito difícil você, numa instituição que trabalha com a saúde, com todo esse corre-corre do dia a dia, você conhecer profundamente alguém. Quando alguém consegue superar todas essas dificuldades e tem alguma coisa para mostrar, ele precisa de alguém que viabilize. Isso não seria realizado se uma ou duas pessoas quisessem viabilizar. E nesses 3 anos a ideia acabou vencendo, né? Não importa se ela teve barreiras, se alguém achou que ela talvez não despertaria uma atenção importante, não fosse a prioridade do momento, ela venceu, ela chegou. Hoje nós temos praticamente a data de lançamento marcada, né? E é daí para frente que a gente tem que seguir agora, né? Acho que o texto, ele fala por si só. Não sou eu que vou dizer algo que o Bueno, em todos esses anos, né, pela sua capacidade, pelo seu brilhantismo, produziu e encantou a tanta gente, né? Se a pessoa estiver passando por algum tipo de dificuldade, ele está dizendo que a pessoa tem que ser homem, tem que ter consciência do problema que ela está passando, não é isso? E resolver o problema, ir para cima, resolver. A solução é a gente que tem. Se o problema é nosso, a solução é a gente que tem que dar. Ele acaba usando a sua criatividade para cativar as pessoas e mantê-las por perto, ou mesmo à distância. Quem lê as poesias dele, depois que perceber que é uma pessoa com dificuldade, é que vai começar a entender o contexto. Porque se você lê o livrinho dele sem saber quem é ele, você não vai perceber quem é que está escrevendo. Só depois que lê a história dele é que você vai ficar admirado com a riqueza, não só no sentido de palavras, como a riqueza também de sentimentos e de emoções. Amor por tudo. Amor pelo mundo, amor pelas crianças, pelos mais velhos. Amor por mais alguma coisa específica. Que as pessoas tenham consciência também. Consciência de quê? De que a vida vale a pena. Eu estabeleci uma rotina de boas notícias. Nós vamos trabalhar com notícias positivas. 1 a 2 dias, no máximo 1 a 2, se puder todo dia, mas numa semana muito difícil, com nada para contar, alguma notícia boa. Isso foi mantendo ele num astral muito alto, foi empolgando e chegamos. Agora, 3 anos depois, e agora vamos aguardar o momento de saborear a obra do nosso querido José Roberto Bueno. Então a gente já chegou a ter comentário do Japão, comentário de outros países. Pessoas de outras cidades vinham aqui visitar o Bueno por causa do texto que ele escrevia. Então foi um ganho muito grande para ele como ser humano e para mim como pessoa. E aí, depois dessa parceria, vários outros projetos foram desenvolvidos. A gente desenvolveu um sistema para ele, com a ponta do pé, acionar o computador e conseguir falar, né, para que não houvesse mais a necessidade da interlocução através da prancha. A gente estava indo muito bem nesse sentido. Até que, por uma obra do destino, apareceu no Bueno um coágulo no cérebro. De acordo com os médicos, esse coágulo tinha o tamanho de um ovo de galinha. E como, né, as pessoas às vezes são um pouco pessimistas, foi dado ao Bueno 2% na verdade de chance de viver com esse coágulo.
E eu me lembro que um dia, passando pela unidade, eu entrei no quarto dele para conversar e ele estava muito triste, né? Era na véspera da cirurgia dele. E eu perguntei, falei, cara, o que foi? Por que você está tão triste? Né? Aí ele olhou para o céu. Aí eu falei, poxa, é o que eu estou pensando, né? Você está com medo de desencarnar? Né? Aí ele balançou a cabeça, confirmando, né? Dizendo que sim. Aí eu falei, poxa, eu vou tentar de alguma forma motivar esse amigo a perceber que o desencarne não é uma coisa assim, né? Para ele pode ser uma libertação. E assim eu fiz. Eu falei, poxa, cara, o fato de você desencarnar, para você vai ser uma libertação. Né? Você está preso nesse corpo hoje, você mesmo diz, né, que o seu corpo é uma prisão e você vai se libertar disso tudo. Então, você não acha que para você o desencarnar vai ser bom? Foi aí que eu tomei, eu acredito que a maior lição da minha vida. Porque naquele momento ele pediu para que eu pegasse a prancha de comunicação dele e falou o seguinte, eu não posso morrer agora, eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Então, eu acho que essa lição do Bueno, ela fica não só para mim, mas para todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Que a vida, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, ela sempre tem um algo a mais e a gente tem sempre uma missão. E eu acredito que a missão do Bueno, além de ter dado ensinamentos para tanta gente, eu acho que é escrever esse livro, né? Que ele vai deixar para a gente com muito carinho e com muito amor também. É difícil até falar disso sem ficar um pouco emocionado, porque a gente sabe o esforço que ele fez e que ele ainda faz para publicar. Né? É uma obra que tem que ser lida com o coração e tem que saber que foi escrita por uma pessoa que não tem mobilidade nenhuma. Né? O contato que ele teve com a sociedade foi aqui dentro, mas ele conhece muito mais do que muita gente o verdadeiro sentido da palavra amor, da palavra respeito, da palavra carinho e da palavra resignação. Então eu acho que a gente tem que ler essa obra com o coração. E quem quiser, mais do que ler a obra, dar um pulo aqui nas casas do André Luiz e conhecer o autor, eu acho que vai ser uma grande lição também. Porque mais do que a obra, é a pessoa, é o ser humano, é a pessoa portadora de necessidade especial, que muitas vezes é tida como, ou às vezes nem é tida, é abandonada pela sociedade. Mas como todo ser humano tem sempre algo a dizer, tem sempre algo a ensinar. E no caso deles é uma lição de vida todo dia. Muito obrigado.